Então vamos lá, oitavo ano. Então estamos aí na nossa primeira parte da revisão. Hoje, quarta-feira, dia 22 de setembro. Então, turma, fiquem bem atentos à nossa aula de hoje. Os assuntos que vão estar sendo revisados são os assuntos realmente diretamente ligados ao nosso TD do mês de setembro. Lembrando que durante o nosso mês de setembro nós estudamos aí as ligações químicas. Mas antes disso, turma, vamos só dar uma revisada. Então, toda substância que existe no nosso planeta é formada pela combinação de elementos químicos, como eu já falei, com exceção dos gases nobres que são raros. Esses gases nobres estão lá, como nós já vimos na nossa tabela periódica, na coluna de número 18, nomeada de grupo 8A da nossa tabela periódica. Então, turmas, falando aí sobre a teoria do octeto, estudando-se as estruturas eletrônicas dos gases nobres, nós percebemos o seguinte. Então temos aí o hélio diferente dos outros gases nobres. Ele não vai aí seguir essa regra da teoria do octeto, pois ele consegue aí alcançar a sua estabilidade com apenas 2 elétrons, já que o hélio possui apenas uma camada eletrônica, que é a camada K. Agora vocês podem perceber que os demais gases nobres, na sua camada de valência, né, que é aquela camada mais externa, aquela camada mais distante do núcleo atômico, vocês podem perceber aí que os demais gases, na sua camada de valência, estão aí com 8 elétrons. É justamente aí essa a teoria da regra do octeto, né? Quando um elemento químico na sua camada de valência tem 8 elétrons, nós dizemos aí que eles estão estáveis e aí eles não precisam mais. Por isso que os gases nobres, eles não realizam ligações químicas, porque eles já alcançaram esse estado de estabilidade eletrônica. Então, turma, um átomo, para adquirir então essa estabilidade, deverá possuir na camada fechada, isto é, estar com 8 elétrons em sua última camada, ou 2 elétrons na camada K, desde que esta seja a camada de valência. Então vamos aí falar um pouquinho sobre as famílias, né? Como nós estudamos lá na nossa última aula. Então a família 1A ou grupo 1, estamos vendo aí a configuração eletrônica do sódio, o Na. Vocês percebem aí que ele possui 8 elétrons, aliás, perdão, 11 elétrons. Foi feita aí a distribuição ou configuração eletrônica, então nós temos um S2, 2S2, 2P6, 3S1. Então o que que vocês podem aí perceber? Que nós temos 3 camadas. A camada K com 2 elétrons, então está fechada. Camada L com 8 elétrons, também está aí fechada. Mas vocês percebem que a camada M, né, que é a camada 3, ele possui apenas aí um elétron. Então, nesse caso, turma, ele vai perder esse um elétron para poder adquirir o octeto, porque vocês percebem que na camada L ele já possui 8 elétrons. Quando isso ocorre, quando ele perde este um elétron, ele sai do estado neutro, né, e passa agora a ser um cátion, ele ficou positivo, porque a quantidade de prótons está maior que a quantidade de elétrons. Então, quando aí eliminamos a camada M, nós percebemos aí que o sódio passa a seguir a regra do octeto. Na família 2A, ou grupo 2, nós teremos algo muito semelhante. Então, nós temos aí o magnésio com 12 elétrons. Então, vocês já podem perceber aqui, ó,
que na sua camada de valência ele possui aí 2 elétrons, e na camada que antecede a camada de valência, vocês perceberem aqui, ó, 2s2, 2p6, ele também já está aí com seus 8 elétrons. Então, o que é que nós podemos aí deduzir? Que ele irá perder esses 2 elétrons para adquirir aí o octeto. Dessa forma, ele sai do estado neutro e passa aí a ter carga 2+. O que esse 2+ aí significa? Que ele perdeu 2 elétrons, passando então a ter 2 prótons a mais, portanto ficando aí com carga positiva. Família 3A, como vocês estão aí percebendo, também temos aí no alumínio 3 camadas, e vocês já podem deduzir pelas duas explicações anteriores que ele irá perder aí 3 elétrons para adquirir o octeto. Dessa forma, né, quando ele perde esses 3 elétrons, ele passa a ficar com carga 3+, significando então que ele passa a ter 3 prótons a mais. Então ele passaria a ter 13 prótons e 10 elétrons. Observem, turma, que a gente pulou a família 4A. E aí mais à frente vocês vão entender por que a família 4A foi pulada. Então, na família 5A, vocês estão aí observando que nós temos aí um elemento pertencente a essa família. Então, vocês percebem que ele tem aí na sua camada de valência 5 elétrons. Então, nesse caso, diferente do que nós vimos nos casos anteriores, ele não vai perder elétrons, ele não vai ceder. Ele vai ter que ganhar 3 elétrons para adquirir aí o octeto. Então, nesse caso, na família 5A, nós não teremos a formação de cátion, nós teremos aí a formação de ânion, pois como os elementos pertencentes a essa família 5A tende a ganhar elétrons, então a quantidade de elétrons ficará maior que a quantidade de prótons. E esse menos 3 aqui indica justamente isso. Ele tem 7 prótons e 10 elétrons, ficando então com carga negativa. A mesma coisa, turma, acontecerá aí com a família 6A. Elementos pertencentes a essa família tendem também a ganhar elétrons. E no caso da família 6A, como na camada de valência ele já possui 6 elétrons, então para aderir ao octeto basta ganharem 2. Então, como vocês estão percebendo aí, o oxigênio ele tende a ganhar elétrons. E quando um elemento ganha elétron, ele passa aí a ser chamado de ânion. Família 7A ou grupo 17, turma. Como vocês estão percebendo aí no caso do flúor, nós temos 9 elétrons. Vocês observam aí claramente que na camada de valência ele já tem 7. Então, é bem mais fácil ele ganhar um elétron para aderir aí ao octeto. Então, nesse caso, ele também torna-se um ânion porque ele passa a ter carga negativa. Ele passa a ter mais elétrons do que prótons. Então, turma, na natureza as substâncias buscam um estado energético mais estável, por isso ocorrem essas ligações químicas, certo? E o que seria aí esse estado energético mais estável? É aquele estado de menor energia. Então, a gente está aí agora analisando um gráfico, vocês podem perceber aqui, né, que na vertical nós temos a energia e na horizontal nós temos a distância entre os átomos. Então, o que é que vocês podem aí perceber, turma? Quando eles estão mais distantes, né, esses átomos, nós temos uma menor estabilidade. E quando eles estão mais próximos, como vocês estão percebendo, nós temos uma maior estabilidade, porque nós teremos aí o que? Uma menor quantidade de energia. Então, olha só, configuração da camada fechada. E essa regra, turma, ela só vale para os elementos representativos. Os elementos de transição, eles não seguem esta regra. Então, olha só, nessa camada fechada, como vocês perceberam, obedecendo aí ao octeto,
nós precisaremos sempre ter 8 elétrons, com exceção do hidrogênio e do hélio. Esses dois bastam ter 2 elétrons aí, porque ele só possui a camada K, como nós já vimos aí anteriormente, certo? Então essa seria a configuração aí da camada de valência, da camada fechada, de um elemento que já está aí com o seu estado energético estável. E aí, turma, nós falamos muito sobre essa questão dos elementos aí pertencentes às famílias, de ganhar ou perder elétrons. Então, quando ocorre esse ganho ou essa perca de elétrons, para que os elementos liguem-se, nesse caso nós temos aí a formação de ligações iônicas. Lembrando, turma, que o que está sendo explicado na aula de hoje aplica-se somente aos elementos representativos da nossa tabela periódica. Então vamos lá. Elementos pertencentes às famílias 1A, 2A e 3A tendem a perder elétrons, enquanto que os elementos da família 5A, 6A e 7A tendem a ganhar elétrons. Então, os elementos classificados como metais, a tendência é que eles percam, e os ametais, a tendência é que eles ganhem elétrons. No caso aí dos elementos pertencentes à família 4A, eles não vão nem perder e nem ganhar. Elementos pertencentes a essa família, eles irão aí compartilhar elétrons. Então, turma, como vocês estão aí observando, os átomos se unem a partir de transferência de elétrons. Um átomo ganha e o outro perde elétrons para obter aí o octeto. E isso é característica das ligações iônicas que ocorrem entre os elementos químicos. Elementos pertencentes à família 5A não participam desse tipo, 4A, não participam desse tipo de ligação. Porque eles aí, turma, tendem a formar ligações covalentes que nós estudaremos mais à frente, certo? Então vamos lá. Ligações iônicas são ligações que ocorrem a partir da transferência de elétrons de um metal para um ametal. O metal perderá elétrons e tornar-se-á um cátion, porque ele ficará com carga positiva, e o ametal ganhará os elétrons cedidos e tornar-se-á um ânion, pois ele vai ficar aí com carga negativa. Então, turma, uma dica aí, fiquem atentos, certo? A ligação iônica é também chamada de ligação eletrovalente ou heteropolar. Nas ligações iônicas, as substâncias são neutras, pois as cargas anulam-se. Como assim, professor? Como eu expliquei para vocês, durante a formação de uma ligação iônica vai ocorrer transferência de elétrons. O metal perde enquanto o ametal ganha. Só que na hora que a ligação ocorre, que ela é formada, né, os elementos vão estar neutros, porque elas vão estar com cargas iguais, certo? Então, na ligação iônica, essas substâncias são neutras, elas não possuem carga elétrica. E agora, turma, a gente vai falar sobre a fórmula geral de um composto iônico. Então, vamos aqui atentar. Como vocês estão observando, turma, nós já sabemos aí que ligações iônicas são formadas por compostos iônicos. O que seria um composto iônico? São lá aqueles elementos que perdem ou ganham elétrons, passando então a ter carga elétrica. Então vamos entender aqui. Como nós já vimos, o elemento metal ele perde elétrons, tornando-se um cátion, enquanto que o ametal ganha elétrons, tornando-se um ânion. E nós sabemos que existirá aí uma simbologia que vai indicar a quantidade de elétrons, né? Essa quantidade de elétrons que o elemento perdeu ou ganhou. Então, no caso do cátion, vocês estão percebendo aqui, C elevado a x+. Esse x+ aqui está indicando a quantidade de elétrons que foram perdidos, né? Então, dessa forma, ele passa a ter mais prótons, enquanto que no ânion está indicando aqui, né, como vocês estão observando, ele está negativo,
porque nesse caso do ânion ele tem mais elétrons do que prótons. Então, nesse caso, esse elementozinho aqui também vai estar indicando a quantidade de elétrons que foram ganhados. Então, quando vamos montar, né, a fórmula de um composto iônico, nós temos que atentar para o seguinte detalhe, tá, turma? O índice do ânion ficará aqui ao lado do cátion, enquanto que o índice do cátion ficará aqui ao ladozinho direito do ânion, certo? Indicando então quantos elementos estão participando da fórmula aí do composto iônico. Então, a fórmula iônica representará a menor porção no retículo cristalino aí deste composto. E essas substâncias não são classificadas como moléculas, elas são chamadas de agregados iônicos. Vamos falar agora, turma, um pouquinho sobre as características dos compostos iônicos. Eles não conduzem corrente elétrica no estado sólido. E aí, por que isso acontece? Os íons, ao se ligarem, neutralizam, como eu já falei, suas cargas e impedem que a corrente elétrica flua. Eles conduzem corrente quando fundidos ou em solução aquosa, né? E aí, ao acontecer o processo de fusão ou solvatação, com a adição de água, os íons separam-se, então dessa forma aí ocorre a passagem da corrente elétrica. E são sólidos à temperatura ambiente por causa da força de atração entre os cátions e os ânions, possuindo então alto ponto de fusão e de ebulição. Então, turma, para romper as ligações iônicas é necessário adicionar muita energia. Por isso, o ponto de fusão e de ebulição são bastante elevados. Então, turma, mais uma dicasinha aí, ó. Mais um fiquem atentos. As substâncias iônicas são duras, mas quebradiças quando submetidas a impactos. Como a ligação iônica envolve a formação de íons de cargas opostas, as propriedades das substâncias iônicas dependem dessa atração entre os cátions e os ânions. A separação dos compostos iônicos em seus íons constituintes recebe o nome de dissociação iônica. Para ocorrer a dissociação iônica, devemos então adicionar água geralmente, que nós chamamos de solvatação. Quando misturados com água, os compostos iônicos passam a conduzir corrente elétrica, como nós já falamos. Então, só estou dando aí uma frisada nesse ponto. Turma, esses links que vocês estão aí verificando, eu vou deixá-los disponíveis na nossa sala virtual para que vocês possam enriquecer mais aí, né, essa questão da condução da corrente elétrica. Fiquem atentos, pois vai ser feita atividade sobre esses 3 vídeos que estarão lá sendo disponibilizados na nossa sala virtual. Quase finalizando a nossa aula, turma, vamos falar um pouquinho sobre a nomenclatura desses compostos iônicos. Então, para representar a fórmula de um composto iônico, inicialmente escrevemos o cátion, que é o elemento que estará com carga positiva, e depois o ânion, que é o elemento que está com carga negativa. Então, temos aí a fórmula, como vocês estão percebendo. Então, para nomear os compostos iônicos, procedemos de forma inversa. Então, olha só, o nome do cátion mais o di mais o nome do ânion. Então, olha só, turma, aqui eu estou disponibilizando para vocês a tabelazinha aí com alguns cátions, certo? A maioria dos elementos da tabela periódica são metais de transição. Então, por isso, turma, possui carga elétrica variável. Então, estou aí disponibilizando alguns para que vocês possam aí ter acesso a esse material, certo?
Temos também, como vocês podem perceber, a tabela dos ânions. E aí também, turma, estarei aí disponibilizando este link na nossa sala virtual para que vocês possam com mais calma dar uma analisada aí nesses cátions e nesses ânions, que isso irá ajudá-los bastante em relação à nossa nomenclatura dos compostos iônicos. Turma, estamos aí finalizando mais uma videoaula. A atividade referente a esse conteúdo vai estar exclusivamente na nossa sala virtual. Então fiquem atentos. Lembrem-se que nessa nossa terceira etapa, nesse nosso terceiro bimestre, essas atividades e a devolutiva vão ser utilizadas como nota de vocês também. Então ela fará parte da média da terceira etapa de vocês, certo? Um forte abraço, turma, e até a nossa próxima quarta-feira.